TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal. Bom dia, Pereira. Bom dia, ouvintes. É com grande alegria que a gente faz um trabalho com as crianças, né, por causa do ideal cristão, continuando o trabalho do Padre Joaquim lá na Casa da Sopa, né, e participando da reunião para eleger o presidente do conselho, né, a comunidade, né, a sociedade me convidou a assumir a presidência. Então, né, estou aqui tomando conhecimento, né, aprofundando, né, nas demandas daquilo que o Conselho pode contribuir. Nós estamos passando por acontecimentos com crianças e com adolescentes, né? A gente ouviu esses dias aí, né, hoje também, ontem, mais um outro acontecimento, né, onde as pessoas estão, né, perdendo o sentido da vida. Então, nós queremos aprofundar sobre aquilo que o Conselho pode contribuir para a sociedade. E aí nós estamos aqui junto com o doutor, para nos ajudar a sensibilizar a sociedade sobre, né, um fundo que pode ser direcionado diretamente para o município. E esse fundo, como que será colocado na prática, Alisson? Então, esse fundo municipal, ele é gerenciado pela primeira-dama, que está na pasta Joelma Gomes, né, da Social, né, e aí esse conselho, juntamente com a primeira-dama, eles avaliam os projetos, as propostas que vai direcionar para as crianças e para os adolescentes. Então, né, para que a gente possa criar projeto, a gente precisa sensibilizar as pessoas que podem contribuir, e essa é a proposta da nossa reunião aqui. Essa contribuição hoje, ela está definida de que forma para as pessoas físicas e jurídicas? Então, pode ser contribuído tanto para a pessoa física como jurídica, né? E aí eu gostaria de passar para o doutor que ele possa explicar melhor como é que, né, o cidadão, como é que as empresas podem estar ajudando o nosso município. Doutor Mário, nosso digníssimo promotor da comarca de Poconé, esse trabalho dentro da visão jurídica, doutor, de legalidade, como é que pode ser feito essas pessoas ter tranquilidade de realmente contribuir nas suas declarações de imposto de renda? Bom dia. Bom dia. Esse fundo a ser direcionado para o CMDCA se trata de uma previsão legal, que tem previsão na legislação tributária para que repassar, chama doação, mas na verdade não é uma doação, é um repasse facultativo, não é obrigatório, é facultativo, mas é recomendável que se repasse parcela do imposto de renda a ser recolhido tanto pelas pessoas físicas ou jurídicas para o fundo a ser gerido pelo CMDCA. O CMDCA vai receber projetos de entidades aqui de Poconé e os projetos vão demandar quantidade de dinheiro, né? Então, é necessário, é recomendável que as empresas, e é um apelo do Ministério Público juntamente com a presidência do CMDCA, que se repasse esses valores ao CMDCA. Então, como é que se dá esse repasse? Se trata de uma doação, entre aspas, que é um repasse do imposto de renda. A maioria da população brasileira, grande parte pelo menos, paga o imposto de renda, tanto pessoa física como jurídica. A pessoa física, se tiver imposto a pagar, ele pode repassar até 6% para o fundo, por exemplo, o CMDCA. Fundo do Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes. Então, o dinheiro fica no próprio município. E as pessoas jurídicas, pelo lucro real, não é pelo lucro presumido, podem repassar até 1% do imposto a ser recolhido para o fundo do CMDCA. Então, é importante que as empresas façam isso e também as pessoas físicas façam isso, porque o dinheiro fica em Poconé. Todos sabemos que o imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica, é um tributo, é um imposto da União, e a União repassa após para vários municípios, vários estados e também para a própria União, através do Fundo de Participação dos Municípios do Estado e Fundo de Participação do Município da União. Todavia, ela repassa para vários municípios, e nesse caso já é direto, já fica na conta do próprio município. E considerando que as necessidades de Poconé, as necessidades do município são as mais importantes,
para nós, pelo menos, cidadãos poconianos, é interessante que se fique no próprio município, que a comunidade fiscaliza de modo mais fácil a aplicação dos recursos e também é assegurado que vai ser feito projetos do próprio município. Então, é importante, pelo conjunto do Ministério Público e também do CMDCA, que as empresas e as pessoas físicas já façam lá, já coloquem no item, lá já coloquem a declaração, a destinação de parte do imposto a ser recolhida para o fundo do CMDCA. Às segundas, quartas e sextas, a partir do meio-dia, no sábado você tem o resumo da semana. E em virtude do feriado nacional de 21 de abril, nós não teremos a edição do nosso programa na sexta-feira, mas no sábado, um balanço geral do resumo para você aqui na TV Pantaneira. A Câmara Municipal de Poconé realizou na manhã de terça-feira, portanto, 18 de abril, a sua 92ª sessão ordinária. E aí, atendendo o requerimento do vereador Benedito Aurélio, para que pudesse ouvir o presidente da Associação Comunitária de Habitação de Mato Grosso para os devidos esclarecimentos sobre a atuação aqui no município de Poconé. Diante das demandas levantadas no município de Poconé, nós buscarmos, junto ao poder público municipal, estadual e federal, e aqueles que têm o poder da caneta para garantir o recurso necessário para poder edificar as construções e atender as demandas de moradia popular. Moradia popular está muito aquém da necessidade do povo. Então, nós temos uma demanda aqui no município de Poconé de 2.070 famílias que necessitam da casa própria. Até então, comprova isso, que necessita da casa própria. E até então, tem um planejamento de 300 unidades habitacional. Queremos avançarmos para poder viabilizar mais construções para poder atender a comunidade de Poconé. Então, esse é o compromisso da SEDAM, de todos os voluntários da SEDAM, do município de Poconé e de todos aqueles que se inscreveram no site da SEDAM, comprovando que realmente necessita de moradia. E todas essas demandas estão indo para o município, para o governo do estado, para o Ministério da Cidade. Presidente, é interessante acompanharmos que há um projeto a nível nacional de aproximadamente 40 mil moradias para o estado de Mato Grosso. E o presidente da casa, a vereadora Itamar, até questionou o senhor sobre isso, em função se subdividirmos para os 142 municípios, não vai passar de 300 moradias. Qual que é a ideia que o senhor tem para poder complementar, buscar se o governo federal e estadual não tem recursos para poder atender todo esse déficit habitacional que há no município, não só em Poconé, mas no estado todo? Então, essas 40 mil unidades habitacionais para Mato Grosso, mas vai ter município que não vai conseguir se habilitar para poder levar 50 casas para o município. E vai ter município que vai conseguir levar o máximo possível. E é isso que é o nosso trabalho no município de Poconé, para poder trazer o máximo possível daqueles municípios que não vão conseguir habilitar para poder levar as casas populares, mas que vêm para o município que está comprovadamente a necessidade de maior parte de habitação. E esses 40 mil unidades habitacional é compromisso do governo Mauro Mendes. Além disso, tem o próprio da Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica, né, com subsídio, que deve vir sim, e nós iremos trazer, porque vamos trabalhar legalmente e representar esse povo para poder trazer pelo menos 900 unidades para Poconé. Eu concordo com o senhor em termo quando diz que alguns municípios não terão condições, realmente, mas em função disso tem outros que têm condições e estão sendo agraciados, como o senhor deixou bem claro na sua fala, como Primavera do Leste. Nós sabemos que o IDH de Primavera do Leste é enorme e acredito que nesse olhar clínico, com certeza, Primavera não precisa, mas Poconé, Chapada precisa, Santo Antônio, enfim, são 22 municípios que o senhor representa no estado. Dentre eles, quais são os mais carentes? Então, Poconé é um deles que comprovadamente bastante carente, mas Cuiabá e Várzea Grande, lá que vê
há realmente necessidade. Nós temos uma demanda em Cuiabá e Várzea Grande, 72 mil unidades habitacional, desde que acabou a Coab, que foi extinta a Coab em Mato Grosso. Quer dizer, não se constrói mais unidade habitacional. Quando se constrói, não termina para poder beneficiar. E isso que nós queremos mudar é esse conceito de, se vir, nós vamos construir. Não. Precisa vir, porque os recursos estão sendo arrecadados pelo FETAB, os recursos estão sendo arrecadados pela lei 11.224, que é do Fundo de Habitação do Governo Federal, alterado pela lei 11.977. Quer dizer, é isso que nós queremos fazer acontecer e chegar no município, lá na ponta, para beneficiar aqueles que realmente necessitam, pessoas, famílias carentes. A título de informação, então, presidente da ACEDAN, Emílio, as pessoas que até então aqui em Poconé, que acessaram o site, fizeram suas inscrições, naturalmente, até para esclarecer, não quer dizer que já terão as casas. São as pessoas que estão reivindicando junto à sua associação para que possam interceder as autoridades do município para viabilizar as suas moradias dentro das suas possibilidades. É isso? Sim, com certeza. Nós temos legitimidade de representar essas 2.070 famílias em Poconé a partir do momento que eles se inscreveram no site. E nós temos legitimidade e somos 100% em dias para isso. O poder público tem tido um posicionamento em termos de reconhecimento das ações que é para moradia. Inclusive, a primeira-dama deixou claro que essas inscrições não atendem os critérios do poder público. Como é que nós podemos esclarecer a população realmente interagir sem que haja mal interpretação? E eu sei que todo mundo está bem imbuído em diminuir essa distância de moradia à população poconiana. O mais importante é o compromisso que a ACEDAN tem com o povo. Esse é o mais importante, porque vamos brigar, lutar, no sentido de sensibilizar o gestor municipal para poder incluir membros da ACEDAN no Conselho de Habitação do município. Por quê? Porque esse conselho é que vai acompanhar realmente e não vai deixar apenas em 300 unidades ou em 50 unidades habitacional, e sim o máximo possível. Então, a nossa luta, por exemplo, com essa representatividade da ACEDAN no município de Poconé, nós queremos a vaga no conselho, você entendeu? Para poder ter o respaldo, nós briga lá em cima politicamente, que estamos lutando já lá através do governo federal, para vir recurso e focar nos municípios que realmente a ACEDAN tem representatividade. E quais são as pessoas hoje habilitadas, credenciadas pela ACEDAN, que representa a instituição aqui no município, para que o poder público tenha conhecimento, ou, aliás, já foi informado dessas pessoas no quesito representatividade? Então, aqui nós temos como coordenador geral, né, o nosso coordenador geral, que é o Lira Transporte, né, e temos a subcoordenadora Geniara, e temos mais 9 voluntários que são coordenadores regionais, né? Todos eles estão imbuídos nesse mesmo compromisso de poder, junto com a Câmara, junto com aqueles que representam, que foram eleitos pelo povo no município de Poconé, seja prefeito ou vereador, se comprometer e realmente fazer acontecer, de trazer moradia popular para aqui. Agora, é importante também, né, presidente, nós falamos que não basta só querer em função, respeitando a legitimidade e no quesito legislativo não executa, legislativo reivindica, igual o senhor reivindica, e quem executa é o poder público municipal com o governo do Estado e o governo federal. É preciso ter essa união para que a população possa realmente ser atendida e menos sacrificada, né? Sim, mas o poder legislativo é tão importante porque, se tem problema de áreas, por exemplo, o município vai mandar para o poder legislativo para poder aprovar o decreto, ou requerindo uma determinada área que já é do município, do Estado, da União, ou decreto de interesse social para poder realizar os residenciais. Então, é a Câmara Municipal que aprova o decreto. Se o prefeito vetar, eles têm o poder de aprovar e fazer valer a lei. Então, a Câmara é de extrema importância, né, dentro desse compromisso tudo da sociedade de Poconé, e que nós
temos legitimidade de orientar e representar para que isso aconteça. Aliás, já veio um projeto para a Câmara que o prefeito pedindo autorização para comprar, né? Porque ele não tem área disponível no município para poder doar para a construção do residencial, até porque se ele tivesse área, eu acredito que não haveria necessidade de pedir autorização para a Câmara. Como não tem área no município, mandou para cá, o senhor ouviu o presidente falando, para poder realmente comprar essa área. Vamos esperar que isso aconteça, né? E nós, como imprensa aqui em Poconé, estaremos à disposição para poder esclarecer, tirar as dúvidas da realidade, da verdade, daquilo que está sendo feito pelos entes, como o senhor, a associação, a prefeitura, legislativo e o nosso compromisso, além do mais, com as pessoas e com a verdade no município. Exatamente isso. Concluiu a nossa fala da importância da Câmara Municipal, porque é eles que aprovam. O prefeito ele manda para cá, ele é executivo, ele só vai executar aquilo que ser aprovado na Câmara Municipal. Então é isso que nós estamos aqui, para tirar as dúvidas dos vereadores, né, e da população de Poconé, e dizer que nós estamos sim no caminho certo para poder fazer chegar a moradia para o povo. Primeiro secretário da minha diretora, vereador Sérgio Assunção, Sérgio, uma sessão sui generis hoje, mas importante, essas discussões de moradia e mais de esclarecimento acima de tudo, né, vereador? Para a população não se sentir enganada por qualquer situação que, porventura, venda para eles em função de casas de fáceis de imediato, que não é bem assim, tem uma tramitação rigorosa juridicamente. Sem dúvida, Pereira, é válido toda essa preocupação. A gente tem conhecimento aqui da falta de moradia aqui. Nós temos uma defasagem aqui aproximadamente de 1.500 moradia para as famílias. E quando você vê uma associação dessa aqui, hoje sou honesto com você, tomei conhecimento dessa associação comunitária hoje, nem sabia que existia. Aí quando você vem aqui, eu fiquei meio preocupado que você veja que o pessoal tem aqui 2.070 pessoas cadastradas. Então, eles têm esses dados de 2.070 pessoas. E nós estamos vendo aqui, Pereira, a preocupação que está esses fake news, o que a gente está vendo aqui diariamente na mídia local, estadual e nacional, vazamento de dados, vazamento de tudo, é uma preocupação dessa. E a gente sabe que o procedimento para você inscrever, para você conseguir um imóvel, é totalmente diferente isso aqui. Você tem que fazer através do CRAS, através dos órgãos competentes, juntamente, que se passa por uma triagem, onde que tem representantes da Câmara Municipal, da Associação dos Moradores de Bairro, das entidades, das instituições comerciais, enfim, da representatividade, prefeitura, Ministério Público. Esses são que formam esse conselho que faz essa triagem. E além disso, depois de todo feito esse trabalho, ainda existe uma triagem feita pela própria instituição financeira, que no caso é a Caixa Econômica, que é uma verba federal que vem através do governo federal, passa para o Estado e o Estado vem para o município. Aí você veja, eu não sei se é politicagem, enfim, que essa preocupação, eu tenho essa preocupação onde eu me coloquei à disposição, porque hoje o governo federal se disponibilizou, juntamente com o governo do estado, 40 mil residências para Mato Grosso. Se você pegar, que nós temos 141 municípios, se você for dividir proporcionalmente para cada município, vai dar 300 casas. Aí você veja o presidente da associação que está reivindicando 2.000 casas aqui. Isso não é inverídico, isso é querer enganar a nossa população, isso não existe. O que tem que ser feito, sim, é como deixei bem claro. No segundo semestre, o prefeito deixou bem claro que está encaminhando um projeto-lei aqui para a Câmara, para aquisição de um terreno para construir 300 casas. E pode ter certeza absoluta, chegando esse projeto-lei nessa casa de lei aqui, será aprovado por unanimidade para os outros vereadores. Nenhum de nós aqui somos contra, nós estamos aqui querendo buscar mais, mas vamos dizer a verdade à população. Não vamos querer enganar. Esse negócio de ter 1.000 casas aqui popular, isso aqui, tomara Deus, mas não existe. Essas 300 casas nós temos que lutar para ver se dentro desses 2 anos ainda na gestão do prefeito Tatá se é concretizado. Vereador Dodô, na sessão o senhor pode manifestar sua preocupação das maneiras que estão conduzidas hoje essas questões de representatividade, principalmente quando não tem uma legitimidade municipal e que isso possa trazer transtorno, como nós temos visto hoje a nível regional e nacional. Pereira, eu fiquei muito preocupado, tive esse conhecimento sobre essas inscrições há 15 dias atrás, tomei o conhecimento, procurei a Secretaria de Ação Social do município, que é o CRAS, procurei a Prefeitura, procurei o presidente da Câmara, onde eu pude observar hoje aqui
que esses cadastramentos, eles não estão à altura para essas casas serem contempladas para essas pessoas. Então me preocupa muito a pessoa levar sonhos para a população de Poconé. Eu acho que a população ela tem que ser respeitada, nós temos que levar a verdade para a população, e ficou bem claro aqui pela secretária de Assistência Social do município de Poconé, que elas não vão trabalhar em cima desse cadastro dessa associação. O cadastro existe, pelo CRAS que vai passar, as pessoas que querem moradia, vai sair a liberação da lista dos nomes para ser colocado, e aqueles que tiver hábito a receber suas casas vão receber, Pereira. Inclusive aqui já tivemos situações tipo conjunto habitacional, que demorou um pouco para poder ser entregue, mas ao mesmo tempo, até mesmo sendo entregue por etapa, houve invasões por parte de moradores sem teto. É uma preocupação muito grande nesse sentido, né? Porque reivindica-se moradia, ao mesmo tempo não se respeita as pessoas que foram contempladas. Pereira, é uma observação que eu pude colocar aqui agora na minha explicação pessoal. Esse tipo de atitude, o que acontece? A gente temos sim, todo cidadão poconeano de baixa renda tem que ter sua habitação, mas desde que respeitam, eu sou contra qualquer tipo de invasão, tanto em área pública quanto em área privada. Então eu fico muito preocupado com esse tipo de situação que eu vi hoje dessa associação. Alguma coisa está por trás disso, incentivando talvez a população, jogando até a população contra o executivo, contra o legislativo e contra o próprio judiciário, entendeu? Então o vereador Dudu foi bem claro na sua fala, eu sou contra movimentos que são com a desordem. Temos sim que levar moradia para a população, segurança, muitas outras coisas, mas de forma correta. Participando da sessão foi oportunizado a secretária municipal de Assistência Social, Joelma Gomes, para que ela fizesse um balanço, um relato realmente da atual situação habitacional do município e o que está sendo feito para poder também ajudar a diminuir esse déficit. Visto aí que esse déficit ela não se existe no município de Poconé, como no nosso mundo inteiro, né? Mas dizer aqui bem claro à sociedade poconeana que nós não estamos de braço cruzado. Prova é isso, que recebemos aí o residencial Guatóis 1, Guatóis 2, realmente abandonado, tá? E tivemos que correr atrás de parceiro, como deputado Wilson Santos, como deputado Maxi Russi e o nosso governador Mauro Mendes, que veio injetar 400 mil para o término do Guatóis 2 e 1, que nós tivemos aí a entrega. Nós tivemos nos últimos anos 200 famílias abrigadas no município de Poconé. Vem aí a responsabilidade do poder público municipal, onde tem um comprometimento com a população poconiana e com a Secretaria de Assistência, de poder estar, a partir do segundo semestre deste ano, buscando adquirir um terreno para poder construir, no mínimo, 300 casas para a população poconiana. Mas venho aqui dizer que a parceria ela é importante, mas quando a gente é procurado, né? Nós temos aí a Secretaria de Assistência, o setor de habitação, responsável assistente social IEDA, temos aí o Conselho de Habitação, que foi feito através de votação, vence em 2024, um conselho vigente, tá, na pessoa da psicóloga Luana, né? Tendo aí que ele é eleito por membros não governamentais e governamentais, meia-meia, né? Então, cabe dizer que a gente não tinha conhecimento até então, tá? Só por mídias, né? Sem poder ter um encontro, uma conversa, mas fora a associação que vem aí fazendo o seu trabalho, eu quero deixar claro à população poconiana, todo e quanto é trabalho de aquisição de moradia própria, que diz aí a governo federal, estadual e municipal, ele passa pela Secretaria de Assistência, ele tem que ser feita a inscrição no CRAS, a triagem tem que ser feita pela equipe de assistente social, então não existe trabalho nenhum que ele possa ser executado sem ter a consonância do poder público municipal. Então, eu deixo aí a família poconiana, o local de inscrição, ele será dito em diário oficial, ele irá sair publicado
publicado em Diário Oficial, ele será feito conforme a lei municipal, ele será feito nos trâmites legais, porque nós precisamos cumprir os trâmites legais. Então, dizer que qualquer apoio, ele é bem-vindo, mas o responsável pelo setor de habitação do município é a secretária Joelma Gomes e o responsável pelo Poder Executivo de Habitação é o prefeito Tatá, e nós estamos aí correndo contra o tempo para poder não só abrigar essas 200 famílias que já foram abrigadas, mas mais 300 famílias para poder, pelo menos, amenizar a situação do município de Poconé. A preocupação, secretária, não só em diminuir o déficit, mas também, acredito, na fiscalização dessas pessoas que, porventura, forem contempladas com as suas residências, que muitas vezes utilizam elas para outros interesses, como alugar, como vender. Como é que hoje, de que forma a secretaria está acompanhando e denunciando e fazendo um trabalho de acompanhamento nesse sentido? Com certeza. Eu quero aí deixar claro que as separações, a inscrição, ela foi feita, não foi na gestão do prefeito Tatá, ela foi feita na gestão da ex-prefeita Meire Adalto, e aonde foi feita uma triagem e foi publicada em Diário Oficial todas as pessoas que eram ganhadora desse residencial. E quando é publicado em Diário Oficial, cumpra-se. Essa secretária não tinha o poder para poder tirar a casa de ninguém. Após as entregas das casas, a gente pode constatar, sim, casas fechadas, né, denúncias de casa alugada, mas, infelizmente, quem vem denunciar não quer assinar, não quer fazer a denúncia, não quer aparecer, mas esta secretária já comunicou aqui a Defensoria Pública do município, já comunicou a Caixa Econômica Federal, porque cabe à Caixa Econômica Federal tomar as medidas cabíveis, aonde a Caixa, ela diz à Secretaria de Assistência que, a partir do momento da assinatura de um contrato, eles têm um contrato com o banco e eles têm que pagar, e que não é dessa forma que conduz. Então, cabe exclusivamente à Caixa Econômica Federal a poder estar tomando medidas. Não é falta de denúncias, tá, desta secretária, mas a população tem algumas que elas têm medo, sentem medo de poder estar denunciando, mas cabe à Caixa Econômica a poder estar resolvendo essa situação. Cabia à Secretaria de Assistência fazer a triagem bem feita quando foi feita a triagem que foi publicada em Diário Oficial. Infelizmente não aconteceu, né? Não sei qual o motivo, porque a gestão era da ex-prefeita Meire Adalto e essa triagem foi feita desse jeito que vocês estão vendo aí e que vocês estão denunciando, né? Mas não fuja a luta, vou estar aí junto com vocês denunciando lá a Caixa Econômica e clamando por resultados. Importante frisar, para finalizar, secretária, que as ações e os trabalhos não estão sendo omissos em função de acompanhar de perto a aplicação desses recursos, que naturalmente tem que ter o destino certo, que é a qualidade de vida à nossa população poconiana. Com certeza. Eu quero aqui até dizer, quando eu ouço o presidente da SEDAM dizer que há anos não tem moradia, o governo do estado está levando moradias a alguns outros municípios, já tem um comprometimento com o município de Poconé, que vai estar investindo em construção de moradias. Então, eu acredito que não só o Poder Público Municipal está preocupado, como o governo do estado tem levado essas ações, mas 50 casas é sem casa. Eu acho monstruoso dizer que tem possibilidade de trazer 900 casas, né? Porque são 141 municípios, mas que seja ela 300, 400, nós vamos estar na luta, vamos estar na frente e vamos abrir a inscrição e fazer uma triagem justa para poder realmente contemplar as famílias que necessitam e que muitas vezes é deixado de lado. A senhora puxou um assunto interessante, eu gostaria de encerrar, mas vou ter que estender mais uma pergunta, secretária. Com relação ao compromisso dessas inscrições, mas não é certeza de quem faz inscrição que vai ter a casa, porque tem um critério da Caixa que N deferimento, melhor dizer, são colocados na prática para que a pessoa possa acessar essa casa de benefício. Com certeza. Isso acontece, nós temos aí pessoas que numa triagem do sistema citada a Caixa Econômica, porque tinha R$200 a mais de salário, ela perdeu a sua moradia, tá? E dizer aqui para vocês,
passa pelo sistema da Caixa Econômica. Essas famílias que estão dentro da casa não têm imóvel no seu nome, porque senão não estaria. Infelizmente, se elas têm, está em nome de outras pessoas, tá? Mas ela consegue provar que ela não tem, né, uma residência, que ela tem necessidade. Porque quando vai para a Caixa Econômica, a documentação daquelas pessoas contempladas, lá vem a triagem deles, que é via sistema. Muitas vezes tem alguém que tem uma microempresa no nome para ajudar alguém, que não é certo, mas fez. Tem alguém que tem uma moto financiada. Todas essas pessoas, elas são desclassificadas imediatamente. Aí que eu digo, não é o prefeito Tatá, não é a primeira-dama Joelma que retira ninguém. Infelizmente, nós trabalhamos, ou felizmente, né, pelo sistema, e aonde lança os dados e muitas vezes, né, acaba se chocando. Citando um exemplo, muitas vezes se tem um cadastro do CRAS, tem uma outra da associação, de repente, se eles falar, nós vamos atender o cadastro, se chocar lá, é excluído automaticamente. E aí foge do poder público de poder estar fazendo alguma coisa. Presidente Itamar, sessão diferenciada sui generis hoje aqui na Câmara Municipal, mas um fato importante ser discutido, como sempre, relevância para o nosso Poder Legislativo, chama a responsabilidade, que o senhor chamou, a participação da SEDAM aqui nessa questão de moradia, presidente. Um relato para a gente, um balanço de tudo isso que aconteceu, para que a população possa realmente ter também aí um posicionamento sério, como sempre teve, do Poder Legislativo nessas questões. Bom dia. Bom dia, Pereira. Bom dia, imprensa. Realmente são essas as sessões que enriquecem a Casa Legislativa. Nós somos quem? Nós somos o representante do povo. Nós somos aqueles das quais nós temos que ouvir o clamor da população. Para isso, as portas do Legislativo têm que estar abertas a essas pessoas. E os temas, elas não têm que ser temerosos. Os temas, eles têm que ser debatidos, eles têm que ser discutidos com respeito, com educação, com uma condução correta, como nós presenciamos hoje. É claro que nós temos um fato muito específico no município de Poconé, que trata-se exatamente das casas habitacionais. Para as pessoas que não têm ainda conhecimento, é de suma importância buscar informações aos órgãos que são responsáveis e competentes para passar da melhor forma possível a verdade sobre como adquirir essas casas. E dentro do município do Poconé, ela passa por alguns setores. A principal dela é a Secretaria de Assistência Social, Emprego e Renda, que é representada pela nossa primeira-dama, Joelma Gomes, que detém dentro do seu organograma o setor chamado CRAS. É o CRAS que é o responsável para fazer todo e qualquer tipo de inscrição. Qualquer outro tipo de inscrição que não seja via CRAS, elas não são validadas, porque elas não têm a autorização do governo, seja estadual, seja federal, e muito menos municipal. Mediante esses fatos, não basta só ter boa vontade, né, presidente? Se fosse exatamente só o único quesito boa vontade, eu creio que ninguém estaria sem casa, porque todo mundo quer casa. E diga-se de passagem, é um direito constitucional também, de cuidar dos seus habitantes, né? De planejar isso. E o município, ele tem planejado isso. Ele tem desejado que toda a população possa ter sua casa. Dos mais simples, dos mais humildes, possa ter ali a condição da sua moradia. Mas ele não passa, basicamente, simplesmente, numa própria vontade minha, de um querer que as coisas no estalar de dedo aconteça. Tem momentos, tem regras, tem leis para que isso aconteça. E vindo do governo tem que ser exatamente seguindo esses padrões. Agora, quando passa de uma vontade pessoal e eu tenho condições de fazer isso, aí eu não preciso do governo.
com os meus próprios esforços, eu vou lutar para adquirir a minha própria casa. Mas essa não é uma realidade de uma totalidade da população. Tem a população que tem condições de fazer isso, méritos para esses, e tem aqueles que não têm condições, que necessitam, sim, do amparo governamental. E a Casa Legislativa, através dos vereadores, estamos aqui para amparar também essas pessoas que não têm essas condições. Mas nós temos que fazer a coisa correta, acontecer da melhor forma possível, dentro dos parâmetros do que rege as leis, para até mesmo dar maior segurança para os futuros proprietários das suas casas. E deixar bem claro que o Poder Legislativo é um dos poderes legitimado para que possa fazer um trabalho também de fiscalização, para que isso possa realmente atender aquilo que está determinado. Com certeza. E aí nós queremos deixar claro para toda a população que o órgão, existem alguns órgãos fiscalizadores dentro do município, dentro do estado, dentro da federação. Aí nós passamos pelo legislativo, que são os vereadores, que são os deputados estaduais, que são os deputados federais, que são os senadores. Esses são os que têm poder de fiscalizar. O povo tem poder de fiscalizar? Tem. Mas a fiscalização do povo, ele vai ser validado a partir do momento que ele trazer essa demanda para o legislativo ou levar essa demanda para o Ministério Público, que é um outro órgão fiscalizador. Então nós temos a esfera do legislativo, que é representados como fiscalizadores os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, o povo e o Ministério Público. São esses os órgãos fiscalizadores. Associação nenhuma tem o poder de fiscalizar, como associação. O que elas podem fiscalizar são as suas próprias ações da sua associação. Aí elas podem fiscalizar. Mas ações de outras pessoas, como associação, não. Ele pode ir individualmente como cidadão. Fator importante, o senhor foi muito feliz na sua fala, presidente, durante essa reunião de trabalho, do que nós temos hoje a ser ofertado no estado de Mato Grosso, 40 mil casas, subdividido para 142 municípios, aproximadamente 300 casas. E aqui há um déficit, segundo a associação, de aproximadamente 2.000 casas. E como é que vai fazer em função desses que naturalmente não serão atendidos? E com adendo, senhor presidente, que a gente fica preocupado em função de situações já vivenciadas no passado e de algumas casas que foram realmente colocadas à disposição da população e, por um motivo ou outro, não foram ocupadas, mas foram invadidas. Então, são situações sui generis que confrontam com a legalidade e, muitas vezes, até com a verdade. Essa é uma preocupação que ela não passa apenas pelo legislativo, ela passa também pelo executivo. E aí, em uma das suas falas, em uma dos seus discursos, o prefeito, o gestor municipal, ele deixou muito claro que o município estará futuramente organizando, planejando para depois executar, e aí ele disse até o quantitativo, basicamente em torno de 300 a 350 casas. Por que isso? Porque ele sabe que todo e qualquer programa governamental, ele não passa simplesmente pelo querer municipal, ele vem de cima para baixo. Ele sabe que o governo estadual, ele em seus discursos, ele disse que irá contemplar para os 142 municípios 40 mil casas. 40 mil casas divididos pelos 142 municípios. Então, tem muito nexo o que o prefeito disse. Se você dividir 142
municípios por 40 mil casas, vai dar em torno de 300 e poucas casas. Então, ele não pode trabalhar com inverdades, ele não pode prometer 2.000 casas para o município de Poconé, se não tem condições e nem viabilidade do órgão federal, estadual, viabilizar para Poconé 2.500 casas. Aliás, a prefeitura está pedindo autorização para adquirir um terreno para que possa ser construído essas aproximadamente 350 casas. Já visto que o município também não tem disponibilidade de uma área para poder atender tudo isso, né, presidente? Exatamente. Essa é uma das dificuldades que o município tem enfrentado. Porque gestões anteriores não foram muito responsáveis em relação, por uma questão política, doaram muito terrenos para muitas pessoas simplesmente por agrado e prejudicou a população. Hoje o município está passando por dificuldades em encontrar uma área, um terreno para abrigar 300 casas. Imagina 2.500 casas. Por isso a importância do plano diretor, que foi aprovado em dezembro, que é para saber exatamente a expansão, para onde que o município vai crescer, de que forma vai crescer, aonde nós podemos alocar pessoas ou não. Então a Câmara Legislativa, ela tem feito o seu trabalho muito bem feito e tem orientado sim o Executivo a trazer demandas que sejam demandas que tenham coerências, para que nós não tenhamos dificuldades em aprovar leis e eles executarem para atender a população. Aí, de repente, vem pessoas que trabalham com sonhos de pessoas. E isso é perigoso, porque são pessoas que passaram toda uma vida com dificuldades, com problemas, não tem casa própria, recebe um salário mínimo, tem 5 filhos, tem que pagar 500, 600 de aluguel. Nós entendemos e somos sensíveis a cada um da população que estiveram aqui na Câmara Legislativa e também aqueles que não estiveram aqui. Que nós 11 vereadores do Legislativo, se nós tivéssemos o poder de poder entregar uma chave de uma casa para cada um deles, se dependesse apenas do nosso gosto, do nosso querer, não só o Legislativo, como o próprio Executivo, que tem a função de executar, nós não temos dúvidas que nós faríamos isso. Mas, infelizmente, nós não conseguimos abraçar todos. Já que não conseguimos abraçar todos, aí tem os critérios para ver quem são os mais necessitados. Para isso, teve uma lei aprovada em 2015 aqui na Câmara Legislativa sobre os critérios para adquirir uma casa habitacional. Isso não é uma invenção dessa gestão atual. Isso está desde 2015 aqui na casa. Está à disposição de qualquer cidadão, porque é um documento que lhe é transparente. Ali tem todos os critérios de como adquirir isso, de como está pleitear uma casa. Reunião de suma importância no Parlamento Municipal para os devidos esclarecimentos. É muito relevante essa discussão sobre habitação. Nós sabemos, o déficit não é segredo para ninguém, a nível nacional, estadual e municipal. Mas o que me chama a atenção, até falei aí na entrevista com o presidente da Câmara, se não me falha a memória, a gente sabe dos compromissos dos nossos representantes e em todas as esferas, tem feito sim esforços para poder atender e diminuir essa demanda, mas não é o suficiente, porque nós sabemos que a necessidade é muito grande, mas tem feito alguma coisa. Agora, há sempre uma situação, como nós vivenciamos aqui do Guatoz, e em outras situações em locais também diferentes, na Baixada Cuiabana, alguns municípios, que muitas vezes há uma demora na entrega dessas residências, há um contratempo em função de algum acerto de contrato de construtora, a Caixa, aquela coisa toda, até porque a Caixa Econômica Federal é o que financia, o que banca tudo. Só que nesse inteirinho, muitas das vezes,
não estou colocando todo mundo na vala comum, mas na maioria das vezes, pessoas que também estão envolvidas nesse momento de reivindicar, esquecem de respeitar o direito do próximo, porque quando há esses contratempos na questão da entrega, muitas vezes algumas pessoas utilizam do subterfúgio, né, de estar querendo moradia, estar desesperado, e invadem essas casas. E ao mesmo tempo, ao invadir, você desrespeita o direito do próximo que estava também naquele momento reivindicando casas. Então acho que o momento é oportuno para que também a Associação Comunitária de Habitação de Mato Grosso, ela ajude a fazer esse trabalho de esclarecimento, né, para que todos tenham a paciência, que se respeitem uns aos outros, principalmente no quesito de não fazer invasões, dar o tempo ao tempo, e até porque essas coisas você não transforma do dia para a noite. Infelizmente não consegue fazer isso, não adianta. Se alguém estiver falando para vocês que vão entregar a casa do dia para a noite, onde quer que seja, é uma verdadeira aberração. É um desserviço que estão fazendo aqueles que prometem aquilo que não têm. Então vamos ter paciência, vamos cobrar sim, é importante as cobranças, as reivindicações, para que as autoridades competentes, dentro da legalidade jurídica, possam realmente transformar o sonho do sem casa em futuros moradores. Esperamos e temos confiança que os nossos representantes façam mesmo, como tem feito, realmente um trabalho sério nesse sentido, haja visto que já foi feito em Poconé e o que está por vir também. Vamos acreditar, vamos ter fé em Deus e paciência para que todos possam, no seu devido tempo, ter aí a sua moradia digna e sem conversa fiada, tá bom? É o meu pensamento. Olha, falando ainda de Câmara de Poconé, nessa também sessão realizada na manhã de terça-feira, foi aprovada pela maioria dos votos a favor, mudança do novo horário das sessões ordinárias na Câmara Municipal a partir do mês de maio, com o objetivo de possibilitar a maior participação da população nas reuniões camarárias. Olha só o que fala o presidente. Queremos parabenizar os membros da Câmara Legislativa. Queremos parabenizar o vereador Sérgio Maracanã, a vereadora Fátima de Aquino, o vereador Luiz Eduardo, o vereador Sérgio Assunção, o vereador Benedito Aurélio, o vereador Fábio de Oliveira, a vereadora Jocilma Amaral, que foram os 8 vereadores que realmente eles entenderam o significado de que nós, como legisladores, que temos que adequar a necessidade da casa e a necessidade da população, e o clamor da população. A população tem obrigações assim como nós. Só que nós somos privilegiados, porque nós temos o tempo disponível para nós atendermos na hora que nós quisermos, aonde nós quisermos, da forma como nós quisermos. Mas centenas, milhões de populações têm horários fixos, das 7 da manhã às 5 da tarde, que eles têm que ganhar o pão de cada dia, que eles têm horário para eles cumprirem no seu emprego. Como que eles irão largar o seu sustento do dia para vir assistir uma sessão às 8 da manhã? Não tem nexo isso. Então, o que o legislativo tem que entender? Que nós temos que adequar-se à necessidade deles. Não eles adequarem-se à nossa necessidade, porque quem colocou nós aqui não fomos nós mesmos, foram a população. Então eles têm direito de assistir à sessão, de acompanhar os seus vereadores, os seus representantes, e nós como vereadores, sendo representante deles, nós não temos que ser temerosos a eles. Tem alguém aqui, Pereira, escondendo algo? Não tem. Então, pautas que não venham a contento com o desejo da população, o que cabe ao legislativo? Ver se essa pauta, ela realmente tem nexo ou não tem anexo. Porque se ela tem nexo, aí nós vamos ver a legalidade delas. E nós temos a obrigação de dizer para a população
que aquilo que eles desejam precisam passar por autorizações legais. Por isso que existe Casa de Leis. E a Casa de Leis em Poconé é a Câmara Municipal. Então, portanto, a partir de quando será essa mudança, presidente? Essa mudança ela já começa a partir de maio. Nós já queremos convidar a população, nós queremos que vocês chamem os seus vizinhos, os seus colegas, nós conclamamos, nós incentivamos, nós queremos oportunizar a vocês a virem assistir às sessões. Porque se não vierem, não poderão utilizar a seguinte justificativa, que o legislativo não oportuniza para eles a chance deles estarem aqui. Nós estamos adequando o que preconiza a casa de oportunizar para eles a vinda deles, para que eles depois não reclamem e não dizem que nós estamos lesando eles desse direito, e nós não estamos. E até mesmo dizer que o vereador não faz nada ou que não tem conhecimento dos trabalhos dos senhores aqui no parlamento. Essa é uma situação que a gestão Itamar Lourenço, junto com a vereadora Jocilma, junto com o vereador Sérgio Assunção, junto com a Jussielma, nós temos a obrigação de mostrar uma casa legislativa diferente para o povo. Nós trabalhamos e muito, porque tudo que funciona dentro do município, ele passa pelo legislativo. Quem determina as normas de um município não é o executivo, é o legislativo. Quem executa é o executivo, mas para ele executar, ou para eles executarem, eles têm que pedir permissão para a casa. Então a casa está de portas abertas para mostrar toda essa transparência e o trabalho que muitos não têm conhecimento do trabalho e da importância do vereador dentro do município. O vereador não é para dar cesta básica, o vereador não é para pagar a conta de luz, o vereador não é para pagar remédio para as pessoas. O vereador, ele tem outras atribuições. Se puder fazer isso, não tem problemas nenhum de fazer. Mas o vereador também, por mais que seja uma prerrogativa dele, de indicar uma luz que está queimada, de indicar uma árvore que precisa ser cortada, de uma estrada, isso é prerrogativa do vereador. Prerrogativa, não é obrigação, porque a obrigação é do executivo. Eu não posso entrar na sua casa e dizer para você o que você tem que fazer, que você tem que limpar a sua casa, que você tem que mudar seus móveis, que você tem que manter tudo limpo. Isso é obrigação de quem é da casa, porque as normas já foram pré-estabelecidas para o executivo executar. Então, se não executa, não é culpabilidade de vereador. Agora, deixou de executar, impede do vereador de voltar e fiscalizar? Não, ele tem a obrigação de ir lá, voltar e fiscalizar. E levar a demanda de novo para o executivo. Olha, não foi realizado. Precisamos que você realize. Essa é uma das atribuições do vereador. E para isso, para que a população tenha esclarecimento, eles precisam acompanhar, estar aqui conosco, vendo o trabalho dos 11 vereadores. Aí nós vamos tornar uma casa muito mais transparente para a população. Aí eles vão entender o que é legislativo e o que é executivo. São duas casas completamente diferentes. E de acordo com a Constituição, elas são diferentes, mas elas têm que andar harmonicamente. O que é ser harmonicamente? É o executivo atender às normativas do legislativo.
E o legislativo também orientar e ver o que é de bom para a população através da aprovação dos projetos e resoluções de leis. Independente se gosta de prefeito, se não gosta de prefeito, tem que visar o bem-estar da população. Aí, o vereador Itamar está preparado para isso, porque eu vim do Executivo, eu sei a demanda do Executivo, eu estou no Legislativo de segundo mandato, estou como presidente, estou como vereador e sei definir muito bem isso. E esse conhecimento nós estamos transmitindo para os nossos colegas novatos que estão chegando, que saiba diferenciar que nós aqui não trabalhamos partidos, aqui nós trabalhamos população. E se é população, aí nós vamos trabalhar com coerência, com responsabilidade, para ofertar para eles o que é melhor, para orientar o Executivo e cobrar também do Executivo aquilo que compete-nos a cobrar, e assim nós fazermos uma gestão com harmonia que vai beneficiar a população. De parabéns pela atitude e a coragem na Câmara Municipal em fazer esse enfrentamento na mudança do novo horário, né? Eu falo porque eu estou aqui há aproximadamente 32 anos já, aqui em Poconé, e tenho, nesse período todo, sempre acompanhando, né, as questões políticas através do nosso trabalho jornalístico, tanto no rádio quanto na televisão, e sempre, a maior parte das vezes, nós acompanhávamos, né, mesmo quando era na sede antiga da Câmara Municipal, período noturno, né? E mudou-se para o período diurno, isso diminuiu-se o fluxo de pessoas, até porque, coincidentemente, no mesmo dia das sessões, na terça-feira de manhã, a maior parte da população trabalha. E é difícil o cidadão de bem, as pessoas, trabalhadores, deixar seu emprego para assistir a sessão de Câmara e ver o trabalho do vereador. Não que não mereça, mas infelizmente não tem como, né? Agora, sendo à noite, eu acredito que o fluxo vai aumentar a participação dos senhores e senhoras que tenham a preocupação e querem o bem do município e também acompanhar de perto o que o seu vereador, o que a sua vereadora está fazendo em prol da sua comunidade. Vamos estar juntos nessa aí, tá bom? Parabéns à maioria dos vereadores que tiveram essa decência em poder fazer com que a oportunidade seja dada a toda a população de Poconé, do campo e da cidade, a poder retornar para a Casa de Leis nas sessões, principalmente ordinárias, no período noturno, a partir do mês de maio aqui em Poconé. Comunidade Escolar de Poconé promoverá, portanto, nessa quinta-feira, dia 20 de abril, a partir das 8 da manhã, na Praça da Matriz, primeira grande caminhada pela paz contra a violência nas escolas. Diante desse cenário de ameaça e de violência mesmo acontecendo em todo o território nacional, Poconé não está fora, né? É um município também que já teve até aí áudio vazado de ameaça contra a comunidade escolar. E ainda, para cima disso, nós temos algumas questões, aluno que suicidou, jovem que suicidou. A gente, enquanto educador, professor, né, responsável por uma escola que atende 1000 jovens, a gente não pode achar que isso é normal. Então, diante dessa situação, nós convidamos outras escolas, né, as escolas aqui, a rede estadual, falamos com a professora Joênia, da Escola Antônio João, professora Rosângela, da Escola Bacharel, Frei Carlos, professora Conceição, a escola Maria Helena, a escola professor Douglas, e assim a gente fez toda uma conversa e decidimos no dia 20 realizar essa atividade com uma caminhada pela paz, as escolas todas elas envolvidas nesse momento que a gente tem aí esse cenário de ameaça, toda a escola conhecendo a realidade da comunidade, a gente vai unir. Estamos chamando os alunos, convidando aqui os pais dos nossos alunos, de toda a comunidade escolar, das escolas envolvidas, as autoridades, os munícipes aqui de Poconé, para que a gente nos abraçamos nesse dia, de maneira que a gente neutraliza, ameniza essa ameaça, porque é desconfortável. Temos alunos que estão faltando, que as famílias estão com medo, e isso não ajuda, né? Então, diante dessas ameaças, a escola fortalecida, os jovens fortalecidos diante da comunidade, estamos convidando e convocando toda a comunidade, jovens, alunos, pais, autoridade, a comunidade religiosa, para estar conosco no dia 20, nessa manhã, lá na praça,
para que a gente possa fazer um não à violência. A ideia é dizer não a essa violência, não a essa ameaça que não ajuda ninguém. Portanto, o convite é estendido a todos, independente se é aluno ou se é professor, qualquer aqueles que sintam parte dessa harmonia, que quer a paz, que esteja conosco. Cada escola vai iniciar a sua caminhada às 7 horas, a escola Frei Carlos inicia lá, a gente inicia aqui às 7h30, a escola Antônio João, a escola Bacharel, a escola Maria Helena, e a gente se encontra na praça com os nossos jovens, com as nossas crianças, para dizer não à violência, não a essas ameaças, porque a gente quer paz e a escola é lugar de paz. Por isso, o convite a todas as autoridades, para que nesse dia tenhamos força, tenhamos união, tenhamos fé, que a gente consegue melhorar e precisa avançar para um mundo melhor. Mais uma ação importante, uma resposta à altura da comunidade escolar para sensibilizar a população realmente do que nós estamos vivenciando. Temos visto, já foi feita várias reuniões envolvendo os poderes constituídos, Executivo, Legislativo, Ministério Público, enfim, todos estão preocupados e essa caminhada é uma maneira de envolver ainda mais a sociedade de uma maneira geral. Parabéns a todos que tiveram essa ideia, né, e promoveram essa caminhada. Com certeza ela vai alcançar seu objetivo. Mas é importante também que cada um de nós façamos a nossa parte, principalmente os senhores pais. Então, a todos uma boa tarde. E, de preferência, para aqueles que vão aproveitar o final de semana prolongado, um bom final de semana. TV Pantaneira, Canal 11, a Guardiã do Pantanal.